A internet, ela parece uma coisa meio caótica, né? Um emaranhado de conexões sem fim. Mas, olha, por trás dessa bagunça toda, existe uma organização impressionante, uma verdadeira rede de redes. Nesta nossa análise, a gente vai desmontar essa estrutura, peça por peça, para entender como a internet de verdade funciona. O nosso roteiro é o seguinte: primeiro, a gente vai ter uma visão geral para entender os grandes continentes que formam a internet. Depois, vamos ver como um pacote de dados, um simples e-mail, por exemplo, escolhe o caminho dele, como se fosse um GPS global. Em seguida, vamos dar um zoom nas fronteiras de cada rede e, para fechar, vamos descobrir como é que se constroem túneis seguros no meio dessa imensa autoestrada de informações. Bom, então vamos lá. Vamos mergulhar de cabeça nesse primeiro conceito, que é a base, o alicerce de toda a organização da internet. Essa é a grande pergunta, né? Pensa só, se cada roteador no mundo inteiro precisasse saber o caminho exato para todos os outros roteadores um por um, seria um caos absoluto. A internet simplesmente não funcionaria. A solução para isso foi genial. Em vez de pensar em cada casa, vamos pensar nos bairros. Vamos agrupar as redes em blocos que sejam mais fáceis de gerenciar. E esses bairros da internet têm um nome oficial: Sistemas Autônomos, ou AS. Pensa neles como se fossem reinos digitais. Cada um com suas próprias regras, suas próprias estradas, sua própria administração. A rede da Google, por exemplo, é um AS, a da Vivo é outro. A da sua universidade provavelmente é mais um. A internet, na verdade, é uma grande federação desses reinos independentes. E o mais interessante é que cada um desses reinos tem um número de identificação, como se fosse um passaporte, que é o ASN. Esse número é importantíssimo principalmente em investigações digitais. Quando um perito precisa rastrear a origem de uma conexão, o que ele está fazendo, na prática, é seguir o rastro dos pacotes de dados pulando de um sistema autônomo para outro, carimbando o passaporte a cada fronteira. Certo. Mas como é que a informação viaja dentro e entre esses reinos? Bom, o cérebro de toda essa operação é o roteador. Ele não é só aquela caixinha que distribui o Wi-Fi em casa. Ele é um verdadeiro agente de trânsito inteligente que fica calculando o tempo todo qual é a melhor rota, o melhor caminho para os seus dados seguirem. E para fazer isso, existem basicamente duas abordagens. A primeira é o roteamento estático. Aqui, um administrador vai lá e configura manualmente cada rota. É como usar um mapa de papel. É simples, é direto, mas se uma rua fechar, você fica perdido. Já o roteamento dinâmico é como usar um GPS. Os roteadores ficam conversando entre si o tempo todo, atualizando o mapa em tempo real para encontrar a melhor rota disponível. E se um caminho cair, eles recalculam na hora. E para esse GPS do roteamento dinâmico funcionar, os roteadores precisam conversar. Mas eles não falam a mesma língua para tudo. Existem basicamente duas famílias de idiomas, de protocolos. Um para conversas locais, dentro de casa, e outro para as negociações internacionais, entre os diferentes reinos. Os protocolos do tipo IGP, eles gerenciam o tráfego dentro do território de um único provedor, de uma única empresa. Usando a nossa analogia, eles são os responsáveis por todos os voos domésticos dentro de um mesmo país, ou seja, dentro de um mesmo sistema autônomo. E aqui a gente vê a evolução desse roteamento interno. O RIP, que é mais antigo, é bem simples. Ele só escolhe o caminho que tem menos roteadores no meio, mesmo que esse caminho seja mais lento. Já o OSPF, ele é muito mais inteligente. Ele tem um mapa completo da rede e escolhe o caminho mais rápido de verdade, baseado na velocidade das conexões. Por isso, ele virou padrão para grandes redes de empresas hoje em dia. Agora, a gente sai das fronteiras de um AS. Os protocolos do tipo EGP são os que definem como os provedores diferentes, tipo a Vivo e a Google, decidem como eles vão trocar tráfego entre si. São eles que cuidam dos voos internacionais que conectam os diferentes países da internet. E para gerenciar todas essas negociações internacionais, existe basicamente um único e poderosíssimo protocolo, o BGP, ou Border Gateway Protocol. E olha, essa citação não é nenhum exagero. O BGP é, literalmente, a cola que impede que a internet se desmanche em milhares de redes isoladas. E aqui vem a parte mais fascinante. O BGP não se importa apenas com a rota mais rápida. Ele se importa com política, com acordos comerciais, com dinheiro. Um provedor pode olhar para um caminho super curto que passa pela rede de um concorrente e simplesmente dizer não obrigado. E aí ele escolhe uma rota mais longa, mas que passa por um parceiro comercial. A decisão é totalmente estratégica, não só técnica. Só que essa confiança toda tem um lado sombrio. Como o BGP basicamente acredita no que os outros AS dizem, um criminoso pode mentir. Num ataque de BGP hijacking,
Um provedor mal-intencionado pode simplesmente anunciar para o mundo: "Ei, pessoal, o caminho para chegar naquele banco famoso agora passa por mim." E num piscar de olhos, ele consegue desviar o tráfego de um país inteiro para os servidores dele, espionando tudo que passa por ali. Ok, vamos dar um zoom ainda maior agora. Vamos até a bordinha de uma rede para ver como ela lida com um problema muito antigo e fundamental: a falta de endereços. O problema é bem simples de entender. Existem muito mais dispositivos conectados à internet do que endereços públicos de IPv4 disponíveis. A solução para isso foi o NAT. Basicamente, o seu roteador aí na sua casa recebe um único IP público do provedor, mas lá dentro ele cria uma rede privada inteira, com IPs que só valem ali. O grande truque, chamado PAT, é que para cada conexão que sai da sua casa, o roteador anota a porta de origem. Assim, ele garante que a resposta da internet volte exatamente para o dispositivo certo. Isso, claro, cria um enorme desafio forense. Quando acontece um crime digital, o registro que a polícia consegue geralmente só mostra o IP público do roteador, e não o aparelho específico. Para identificar o indivíduo, os investigadores precisam de uma ordem judicial para que o provedor entregue seus registros. Só assim eles conseguem cruzar o IP público com a porta específica e o horário exato para finalmente chegar no cliente que originou aquela conexão. Certo, já entendemos as fronteiras, mas a internet pública é como um mar aberto, um lugar meio perigoso, cheio de gente mal intencionada. Como é que a gente faz para criar uma passagem segura, protegida para os nossos dados navegarem por essas águas? A solução para isso se chama tunelamento. É uma ideia bem simples. Imagina que você quer mandar uma carta interna da sua empresa para outra filial. Em vez de mandar a carta solta na rua, você coloca ela dentro de um envelope maior, um envelope de SEDEX, por exemplo. O carteiro só vai ver o endereço do SEDEX, ele não faz a menor ideia do que tem dentro. O pacote original viaja protegido e encapsulado. E uma VPN? O que é uma VPN? É exatamente o mesmo processo de tunelamento, só que com uma camada extra de segurança. A fórmula é simples: tunelamento mais criptografia. Voltando para nossa analogia, em vez de usar um simples envelope de SEDEX, agora você está colocando a sua carta dentro de um cofre de titânio. Mesmo que alguém intercepte esse cofre no meio do caminho, não tem como abrir e ler o que está lá dentro. E claro, existem tipos diferentes de cofres para necessidades diferentes. Pensa no IPsec como um túnel de concreto permanente construído para ligar duas filiais de uma empresa. É super robusto. Já as VPNs SSL/TLS são mais parecidas com pontes levadiças seguras que podem ser erguidas a qualquer momento para um funcionário acessar a rede da empresa de casa. Elas são bem mais flexíveis. E tudo isso que a gente conversou nos leva a uma questão final, que é crucial. As regras que definem como a internet funciona estão cada vez mais nas mãos de pouquíssimas empresas gigantes. A mesma tecnologia que nos conecta também pode ser usada para nos vigiar. A pergunta que fica no ar é: como a gente garante que a internet do futuro vai continuar sendo um espaço aberto, neutro e seguro? A resposta talvez comece a entender exatamente como ela funciona hoje.